Fala galera, pessoal conectado do canal Orel. Você que recebeu o meu convite lá no short ou está passeando pelo YouTube, seja bem-vindo ao canal Orel, um canal que trata aí algumas verdades espinhosas sobre pessoas que cometem crimes, são presas e muitas das vezes estão aí afundadas no poço amargo da criminalidade, e muitas das vezes esse poço costuma ser sem saída. Meu nome é Anderson Silva, tenho 37 anos, sou pai de família, sou casado, tenho uma filha chamada Ágape Maria da Silva, que tem síndrome de Down, tem 7 anos de idade. O amor da minha vida é a razão por eu não ter desistido da vida. Esse canal tem um intuito de não vitimizar aqueles que cometem algum tipo de crime, aqueles que cometem algum tipo de delito. Eu não estou aqui nesse canal para dizer que não se deve pagar pelos seus erros, muito pelo contrário. Eu estou pagando um assalto, estou aí em liberdade assistida, A minha primeira condenação foi 18 anos, de 16 anos, caiu para 8 anos. Já vai fazer aí 2 anos que eu estou na rua trabalhando, graças a uma instituição chamada APAC, Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Essa instituição salvou minha vida, porque dentro dela é pregada uma metodologia voltada aos princípios cristãos, onde se devolve ao preso a sua identidade e dá uma oportunidade, frisando, a PAC dá a oportunidade para a pessoa se recuperar, para a pessoa mudar de vida, para a pessoa abrir a mente, para a pessoa descartar seus defeitos de caráter, para a pessoa buscar uma boa convivência com sua família novamente, porque muitos chegam na cadeia, chegam na PAC, ou até mesmo no presídio, Quando chegamos ao estágio de ser presos, geralmente a maioria das pessoas a quem a gente ama, a gente afastou, porque o maligno ele é muito astuto, Para que ele possa agir livremente na minha vida, ele afasta aquelas pessoas que de alguma forma ou de outra tentam, me tirar daquele caminho. E esse canal é voltado para isso, para essa questão de entender que ninguém é irrecuperável. Todo mundo que tiver uma oportunidade consegue, se reencontrar e se reestruturar. Aí às vezes a gente ouve muito, mas tem que querer. Beleza, precisa querer, mas só que é preciso também que haja a oportunidade, Quando essa oportunidade existe, fica mais fácil. E dentro da APAC foi isso que aconteceu, Eu fiz 2 ofícios, porque a APAC você precisa fazer o pedido para ir para a APAC. Eu fiz 2 ofícios e esses 2 ofícios meus foram negados, Nessa época eu tinha minha condenação de 16 anos de cadeia para pagar. E com muita luta e muita providência divina, a minha esposa, juntamente com a minha filha, conseguiram que o juiz aceitasse o meu pedido e me transferisse da penitenciária Expedito Faria Tavares, aqui de Patrocínio, Minas Gerais, conhecida como Patrofel, para a APAC. E lá na APAC aconteceram muitas coisas. Eu já cheguei lá naquele local e identifiquei que ele era um lugar diferente, Porque ao chegar na PAC, eu deixei de ser um número e comecei a ser tratado como um ser humano. Ao chegar na PAC foi me devolvida a minha identidade,
a minha dignidade, né? Lá na APAC não tem procedimento de se andar de cabeça baixa, mão para trás. E uma encarregada de segurança lá no dia que eu cheguei, chamada Poliana, né, ela virou para mim e falou assim: levante a cabeça, porque nunca mais você vai precisar andar de cabeça baixa e mão para trás. Cara, e aquilo foi um impacto muito grande para mim, né? Porque quando você chega no presídio comum, você é tratado realmente como um lixo, como um bicho, né? Como uma escória, né? A gente é chamado de demônio, ladrão e tudo. E muitas das vezes a gente realmente é aquilo que falam com a gente. E o problema é que a gente começa a vivenciar isso dentro do presídio e acaba aceitando isso, né? Então, quando chega na APAC e a gente recebe esse tratamento humanizado, já é um choque de realidade ali. Então, a APAC ela começa a demonstrar a metodologia apaquiana, né? Que são os 12 elementos da APAC, né? Tudo a estrutura baseada na palavra de Deus. A APAC é uma instituição ecumênica, ou seja, ela não tem uma religião definida exatamente para atender a todos, né? Ninguém tem diferença dentro da APAC, né? Seja lá a religião que a pessoa professe. E acontece um caso muito interessante que a APAC é de berço católico, né? A APAC nasceu em São José dos Campos em 1972. Frei Dom Eusébio e Mário Ortoboni iniciaram esse trabalho no estado de São Paulo. Hoje em São Paulo não existe APAC, né? Mas em Minas existem várias APACs pelo Brasil afora também, fora do Brasil, que disseminam essa metodologia. Qual que é o meu intuito com esse canal? É divulgar essa metodologia, porque eu entendo que dentro do sistema comum é impossível uma pessoa se recuperar. Ninguém vai se recuperar dentro do sistema comum. Às vezes a pessoa sai do sistema comum e retorna ao crime porque ela não foi, aquele tempo que ela ficou presa, ele não foi usado de forma nenhuma para melhorar aquele ser humano. Enquanto na APAC existe todo um cronograma diário, extenso e puxado, né, que faz o enfrentamento de mim comigo mesmo. Então eu louvo e agradeço a Deus a oportunidade que eu tive. Eu queria muito trazer a reflexão do evangelho de hoje, né, que eu falei lá no short, que é Mateus 18, 21 e 19, versículo 1, do patrão mau. A metodologia APAC tem uma frase que fala assim: se todos nós nos julgássemos honestamente, nenhum de nós seríamos inocentes. Então, olhando dessa forma aí, todos nós somos pecadores, né? A palavra desse evangelho vai falar, os discípulos vão perguntar para Jesus: Jesus, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes, né? Ele vai falar: não, 70 vezes 7. Ou seja, devemos perdoar todos os dias, né? E essa parábola do patrão é muito interessante, porque é um patrão que teve a sua dívida perdoada, né? Que seria feito escravo para pagar a dívida, ele, a família dele, os filhos dele, teve a sua dívida perdoada. E ao sair, né, da presença do seu patrão, encontrou uma pessoa que devia menos ainda para ele, e ele cobra essa pessoa e ele é denunciado, né? Então, no evangelho faz-se uma comparação de como Deus também, né, acertará as contas comigo, né? Se a mim muito foi perdoado, quanto que eu perdoei? Se a mim foi muito dado, quanto que eu dei, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de viver uma vida digna, útil e feliz, trabalhando, né? Só por hoje, longe da vida do crime. E eu venho observando que muitas das vezes as pessoas julgam a pessoa que está privada de liberdade, que está dentro de um presídio, que está dentro de uma cadeia, e esquece que eu também tenho os meus pecados, né? Eu também sou um devedor, né? Aquela pessoa está ali cumprindo uma pena por causa de um pecado que ela cometeu, mas quem sou eu para julgar essa pessoa, né? Porque da forma que eu julgar essa pessoa, eu serei julgado diante de Deus. E com certeza, se eu for julgado diante de Deus da forma que eu julgo as outras pessoas, eu estou condenado ao inferno.
Então é uma luta diária aí para melhorar, né? A metodologia APAC ensina que é um passo de cada vez, é um dia de cada vez, e realmente vem funcionando para mim essa metodologia, e é por isso, por gratidão a Deus, por gratidão a essa instituição, que eu criei esse canal e conto com a ajuda de vocês. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, divulga, compartilha, curte, né? Pra gente conseguir salvar mais almas aí, tirar mais almas do mundo do crime, porque infelizmente a dependência tem evoluído, né? As drogas têm evoluído, a adicção, né? Que é a escravidão, hoje tem evoluído de várias formas, né? Hoje não existe somente adicção de drogas, né? Tem adicção de jogos, né? Jogos de aposta, pessoas que estão aí enterradas em dívidas por causa de jogos de aposta, né? A prostituição, né? A pornografia. Então a gente tem muitos e muitos pecados, temos muitas e muitas dívidas a serem pagas, né? E às vezes eu tô cobrando uma pequena dívida de pessoas que acham que me devem alguma coisa, que fizeram algo para mim, né? Então eu preciso perdoar para ser perdoado. Agradeço a Deus a oportunidade, o dom de Deus, que eu não seja como esse empregado, né, hipócrita, né, que tive a minha dívida perdoada, né, mas eu quero cobrar aqueles que me devem. Que Deus abençoe a todos, me ajude a disseminar esse canal, porque eu quero correr atrás aí de algumas coisas que podem salvar vidas daquelas pessoas que já se consideram sem vidas atrás das grades. Não somente as grades de um presídio, mas as grades físicas, mentais, espirituais e emocionais. Eu peço a Deus aí que esse vídeo possa chegar onde que tenha que chegar, que eu consiga obter aquilo que o Senhor me chamou. Se eu não servir, para que sirvo eu? Canal O Réu, tamo junto. Deus abençoe a todos aí. E não deixe de divulgar. Tamo junto, vamos pra missão, vamos pra cima. Bora trabalhar.